pessoal, nós estamos aqui no Quintas Clássicas, é um novo programa do Classical Conversations, que agora, toda quinta-feira, você vai poder assistir uma novidade sobre educação clássica, e hoje nós temos uma convidada muito especial, que é a Renata Santos. Oi, Renata! Ei, amiga, ei, pessoal, é um privilégio fazer essa live inaugural das Quintas Clássicas. Obrigada, Renata, por aceitar nosso convite. A Renata, ela é diretora acadêmica do programa Classical Conversations, então a gente tem muita coisa aí a aprender hoje com ela, né? E eu vou começar, Rê, com uma pergunta que é muito recorrente, né, sobre a educação clássica, porque as pessoas se encantam, mas, na verdade, querem conhecer mais sobre o que é educação clássica, o que é a famosa educação clássica que tem ressurgido com tanta força nos nossos dias, né? Principalmente por meio da educação domiciliar. Menina, essa é uma pergunta de ouro. O que é educação clássica? Eu estava assistindo um congresso internacional sobre educação clássica e essa foi a primeira pergunta lançada na mesa redonda e só tinha faixa preta em educação clássica. E eles se debateram por mais de uma hora o que é educação clássica, né? Existe uma definição que eu acho que chega bem perto do que eu creio que seja a educação clássica atualmente, porque quando eu iniciei a educação clássica, eu tinha um conhecimento assim mais superficial. À medida que os anos foram passando, a gente vai modificando, aprofundando, né, essas definições, esses conceitos. E existe uma definição que o Dr. Christopher Perry, ele diz nessa mesa redonda. Então é uma tradução livre. Ele fala: educação clássica cristã é uma educação com as raízes na cultura da civilização ocidental, desenvolvida pela Igreja, alicerçada na piedade, governada pela teologia, empregando o currículo histórico e a pedagogia das 7 artes liberais, com o fim de cultivar homens e mulheres caracterizados pela sabedoria, virtude e eloquência. Então, eu acho que... A gente pode acabar aqui? A gente pode acabar a live Vambora. aqui? Vambora. Essa definição ela é muito completa, embora eu acrescentaria que ela, apesar de desenvolvida pela Igreja, a educação clássica cristã, né, ela tem raízes ainda anteriores, né, do que a civilização greco-romana. Ainda mais a gente vê na palavra já os registros da educação clássica. É verdade. Do modo como o ser humano aprende. Mas é muito interessante isso, Gaba, desculpa, só para dar um gancho que a gente vai conversar mais para frente, porque dentro dessa definição, a gente tem, por exemplo, palavras-chave, que é raízes na cultura ocidental. Então, por que a gente estuda os filósofos gregos? Por que a gente dá ênfase à questão da civilização romana? Então, existe todo um arcabouço, né, do pensamento ocidental, do cristianismo, que está envolvido aí com esse conceito. O currículo histórico e na pedagogia das 7 artes liberais. Então, existem conceitos aí dentro que dá para se ampliar e fazer 1000 lives dentro dessa definição. Com certeza, é muito vasto, né? É um conhecimento muito enriquecedor e a gente se depara com a nossa ineficácia e defasagem, né? Ignorância, exatamente, com a nossa ignorância quando a gente mergulha na educação clássica, né? Esse mesmo doutor, né, em educação clássica, ele falou assim, é muito interessante porque existe o paradoxo do conhecimento. Quanto mais a gente imagina um círculo, quanto mais a gente aumenta esse círculo do conhecimento, mais os limites da ignorância se ampliam. Então, quanto mais a gente cresce em conhecimento, mais os limites da ignorância que a gente não conhece se amplia. E mais a gente vê que não sabemos quase nada, né? É o universo, né?
A pessoa educada classicamente, ela sabe que ela precisa cada vez mais aprender, aprender e aprender. É incrível isso, e traz esse sentimento de humildade, né, diante do conhecimento, né? A gente chega àquela frase: o que eu sei é que eu nada sei, É, do que eu sei é que eu nada sei. verdade, E você estava verdade. falando sobre essa anterioridade da educação clássica, né? Eu uso um livro de devocional com a Ana Clara que fala exatamente sobre isso, que o método socrático, né, como a gente conhece, ele é um método divino, né? É um método Ah, anterior, então a ah, gente encontra, né, as bases desse método que nós conhecemos como método socrático. A gente pode até falar um pouco mais depois o que é isso, né? Porque as sim. pessoas falam de forma esgotante e a gente não se dá conta, né, de que usa de uma forma muito natural. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Mas vamos avançar aqui no nosso bate-papo. Então, nós temos o currículo do Classical Conversations, que é um dos currículos clássicos aí, de grande proeminência, de grande renome, né, e aprovado, validado em mais de 34 países, né? E estamos aqui com ele no É, Brasil. é um Um privilégio, realmente. privilégio. É ter um currículo que tem 30 anos de bagagem É, e ele está em constante aprimoramento, né? Porque como são educadores clássicos, as pessoas que elaboram o currículo, tanto lá fora quanto a equipe aqui do Brasil, está sempre querendo o melhor, né? Dentro da perspectiva clássica. Quando a gente fala dentro da perspectiva clássica, o que é? É dar aos nossos filhos e a nós mesmos, né, pais, as ferramentas necessárias para compreender a criação de Deus e compreender o nosso papel aqui na Terra. Né? Então, é muito interessante, Gaba, porque a gente tem recebido várias famílias, né, que nunca ouviram falar de educação clássica, estão saindo desse modelo progressista, não vou falar nem é verdade. escolarizado, né? É, Modelo utilitarista, progressista, e é um verdadeiro baque, né? Na hora que a gente fala, olha, a gente não preocupa com o excesso de conteúdo, a gente preocupa com o que é mais importante e com as ferramentas, né? Ou seja, na linguagem, né? Habilidades e competências necessárias para que os nossos filhos conheçam o mundo de modo efetivo, né? E também se conheçam e conheçam o Senhor. é Então, verdade. esse é o nosso foco. Esse é o nosso foco. É verdade. Você falou, tocou agora num ponto bem bacana que eu queria falar com você, exatamente sobre essas pessoas que vêm dessa educação moderna, progressista, e têm essa dificuldade de se adaptar e enxergar que a educação clássica está suprindo não só a questão intelectual, né? Porque a educação clássica ela não trabalha só a questão intelectual. Fala um pouco sobre isso, sobre essa tríade da Pois educação é, clássica. é um verdadeiro detox que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Nós fizemos esse percurso, estamos fazendo esse percurso, né? E lutar contra o utilitarismo, né? E o pragmatismo, ou seja, ai, meu filho tem que fazer o Enem, será que meu filho vai? É uma mudança completa, né? É uma metanoia, como diz o É nosso querido verdade. professor Daniel Lourenço, né? É uma metanoia, uma mudança de mente, porque, afinal, a gente quer colocar os nossos filhos nesse modelo fordiano, né? E de causa e efeito, para no final somente passar numa universidade, ponto. Esse é o fim em si mesmo, né? Para que tenha sucesso, e aí a gente pensa o que é sucesso, ou nós estamos preocupados com a formação do ser humano. Mas não é esse discursinho de, né, Humanista. humanista, formação integral, holística. É, É realmente questão, né, do espírito, da alma dos nossos filhos e do intelecto deles. O lema do Cici é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, ou torná-lo conhecido. Como que nós vamos conhecer o nosso Deus e torná-lo conhecido, se não desenvolvemos a piedade e também o cérebro dos nossos filhos, é né? verdade.
Como que eles vão conhecer Deus através da revelação escrita, que é a palavra de Deus, se eles não sabem interpretar um texto, se eles não sabem ver etimologia de palavras, se não sabem fazer uma análise sintática, se eles não sabem comunicar essas verdades, não sabem observar o mundo e os fenômenos. Então, é muito mais amplo, né? E tirar essas amarras que o mundo progressista nos colocou é um desafio. Desafio É que todas as verdade. famílias que fazem o CICI estão passando, né, que estão entrando no CICI, estão passando, mas nós que temos filhos já no final da caminhada É do verdade. currículo do CICI, vemos que o produto final, usando esse modelo, né, fordiano, né, o fruto é mais clássico falando, né, o É fruto final verdade. é fantástico. A gente está vendo essas pecinhas já se formando aquele grande quadro, né? As É pessoas que verdade. estão lá no começo ainda estão juntando as pecinhas, a gente está vendo esse quadro se formando de forma mais palpável. Mas, Rê, eu queria que você falasse um pouquinho, você falou aí das ferramentas clássicas, né? E a gente conhece também um pouquinho da educação clássica através do trabalho da Dorothy Sayers, as ferramentas perdidas da educação. Que ferramentas são essas perdidas da educação que nos Pois é, auxiliam? pois é. A história é muito interessante, porque a educação clássica no século XIX, ela teve um declínio muito acentuado, né? E aí o progressismo veio junto com a Revolução Industrial e ela foi esquecida. Então, a Dorothy Sayers, ela fez, né, esse artigo, que é muito famoso, As Ferramentas Perdidas do Aprendizado, resgatando novamente a educação clássica, mas ajustando a educação clássica a novos tempos, né? Porque um desafio da educação clássica, apesar dela ser perene, ser a própria noção de clássica é o que permanece, né, durante o tempo, ela sofre, mesmo na Idade Medieval, na Idade Antiga, ela tem suas diferenças de abordagem na tentativa de se ajustar, né, ao tempo. E a Dorothy Sayers, ela veio com essa proposta, então ela pela primeira vez, ela que falou o seguinte, olha, existem fases que a criança ela tem um predomínio maior de um tipo de aprendizado. Então, ela pegou essa coisa do trivium, né? essa ideia do trivium e falou, olha, a criança, quando é pequenininha, ela tem um prazer enorme em memorizar. Quem tem filho pequeno sabe, eu estou acabando de memorizar o Pai Nosso, né, com a Aninha tem 3 aninhos, e ontem ela está assim, de novo, de novo, de novo, e eu já doida para dormir, igual minha filha. Então, a memorização é uma coisa muito intensa, né? Não que as outras fases não aconteçam, né? Tudo acontece tudo Exato. muito, mas a gente vê. Então, o nosso currículo de Foundations, ele é calcado na memorização lúdica, né? Além de outras coisas que tem no Foundations também, a observação e tudo, mas a memorização é o carro-chefe. É E no verdade. Essentials, que é a fase da dialética, a Dorothy Sayers diz que é a fase do inquiridor, né? da criança que quer saber o porquê de tudo, que é a fase da pré-adolescência, início da adolescência. Né? Então, o Essentials ele vai dar algumas... vai começar com uma dialética da linguagem. Os nossos alunos começam a conversar com a linguagem. E o Challenge é a nossa fase da retórica, a fase do poeta, em que os nossos jovens estão aptos a expressar seus pensamentos, suas emoções, através da escrita e através da palavra falada. Então, a Dorothy Sayers, ela meio que deu uma modulada, uma ajustada. Entendi. E o nosso currículo, não só o nosso currículo, mas provavelmente das escolas clássicas da atualidade, eles são calcados nessas premissas. Né? Então, Certo. são currículos inspirados pelo Trivium, né? Na metodologia do Trivium. Certo. E a gente falava, né, antes de começar essa live, sobre a riqueza que é o Classical Conversation, como se fosse um grande quebra-cabeça. Além de utilizar, se guiar por essas linhas, né, do Trivium,
dessa modulação, essa adaptação aos tempos atuais, nós vemos que o currículo ele é todo trançado, todo fechado, né? Mas da mesma forma que ele é totalmente assim fechado, organizado, ele também permite com que cada um se desenvolva, mesmo não chegando desde o começo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Os pais, por exemplo, vamos começar primeiro dos pais que entram tardiamente no homeschooling e os seus filhos iniciam, mas meu filho perdeu a primeira fase da educação clássica, que é o Foundations e Essentials, vai começar no Challenge, que foi o nosso caso, né? Nós tivemos os filhos iniciando no Challenge. Então, como que eles vão se adaptar? Como é que vai ser essa adaptação? Como é que eles vão avançar no conhecimento? Não só os nossos filhos, mas os filhos da criadora do currículo, a Lee Borten. Ela sempre fala que ela começou, né, as sementinhas do currículo com os filhos adolescentes. Então, ela falou, olha, nós começamos aqui com um grupo de adolescentes discutindo os assuntos, que é a base do nosso currículo, são as discussões de vários assuntos. E, gente, é lógico que uma criança que faz Foundations, que faz Essentials e faz o Challenge, é uma criança mais munida, né, para enfrentar o Challenge. Mas isso não é um desencorajamento para os pais que querem apreciar, querem colocar os seus filhos no Challenge. Eu vejo que tem pais que falam assim, eu posso frequentar a aula de Challenge junto com o meu filho? Eu posso me matricular? Porque eles veem uma riqueza tão grande no currículo de Challenge que eles mesmos querem fazer o currículo. Olha, nós que começamos mais tarde com os nossos filhos em Challenge, nós aproveitamos o currículo, aprendemos muita coisa nova. Aqui em casa, apesar da gente anteriormente ter caminhado com a educação clássica, mas na hora que nós entramos no CI, quantas coisas novas nós aprendemos e que talvez se eu estivesse sozinha na caminhada, eu nem saberia que existia, né, esse tipo de conhecimento. Então, o currículo de lógica do CIC é primoroso, é um currículo diferente, diferenciado mesmo, difícil, mas é primoroso. Gente, o currículo de literatura do CIC é maravilhoso. O tanto de livro clássico que esses meninos leem e que nós lemos para acompanhar os meninos. Então, assim, existe uma riqueza abundante esperando você, se você quer colocar o seu PC ainda adolescente. Tá? Então, não perca tempo. Não perca tempo. Matricule mesmo em Challenge, não fique se preocupando. Em casa, você, né, aos poucos, vai preenchendo as lacunas que falta, lendo bastante livros, grandes livros, estudando grandes biografias, discutindo com seus jovens sobre tudo. Isso é suficiente. Isso é suficiente. Agora, se você tem os filhos pequenininhos e tem a oportunidade de colocar desde Foundation, nossa, vai ser maravilhoso. Os meus filhos falam assim, mãe, quando esses meninos de Foundation chegar no Challenge, eles vão arrasar. E é verdade. É mesmo. É verdade. Porque tudo que é memorizado lá no Foundations, ou observado nas artes finas, ou nas ciências, ele é abordado lá no Challenge com profundidade. Não tem uma frase que é memorizada lá no Foundations que não seja trabalhada no Challenge, ao longo dos challenges, com profundidade. Então, imagine a riqueza disso, né, Gaba? Não, isso é maravilhoso, né, Renato? Porque ele já tem tudo consolidado, né, dos fatos históricos, da ciência, tudo bem consolidado na mente deles. Então, quando eles vão aprofundar lá no Challenge, eles vão cuidar de outras habilidades, de outras competências, né? Que é trabalhar mais a questão do estilo,
né, da retórica, vão se preocupar de outras coisas. Isso é Isso fantástico. é um burilamento, né? Porque É. ele não tem que se preocupar. Por exemplo, a matemática é uma coisa bem explícita, né? Porque eles memorizam as tabuadas, e memorizam quadrados, e cubos, e fórmulas, né, de cálculo de área de triângulo, quadrado, etc. Então, na hora que eles vão fazer, né, estudar a matemática em si, a cabecinha deles não precisa se preocupar do ponto de vista de energia, né, de estar, ao mesmo tempo, memorizando quanto que é 15 vezes 15 vezes 15, né, que é 15 ao cubo, né, mas sim com a operação de potenciação. O que é a potenciação? Qual o sentido disso? O que está por trás da potenciação? Né? Então, é muito interessante. Então, tudo funciona assim, né? Não só a matemática, mas todos as outras disciplinas funcionam dessa maneira. Então, de Foundations a gente já sabe que é lançando os fundamentos, né? Faz todo sentido o Foundations ser trabalhado lá no Challenge, ser aprimorado. E o Essentials, que está ali no meio, né, dos dois programas, do programa de Foundations e do programa de Challenge. E é tão essencial, né? Parafraseando aqui, é um programa tão essencial que muitos pais fazem questão de colocar os filhos já adolescentes ainda no Essentials, pegar um pouco do Essentials. Por quê? O que tem de especial nesse programa entre essas duas fases? Olha só, as 7 artes liberais, elas trabalham com a linguagem e trabalham com raciocínio, né? Então, um currículo clássico, ele tem que ser calcado na linguagem e no raciocínio. Então, nós reservamos dentro do currículo 3 anos assim, de intensivo da linguagem. Então, nossas crianças realmente adquirem uma proeficiência no estudo da linguagem muito grande, e não só na linguagem, não é um estudo da linguagem em si, do português em si, mas das ferramentas que compõem uma língua. Então, quando elas estudam 3 anos de Essential a língua portuguesa, quando eles vão para o Challenge estudar latim, eles já têm uma noção muito forte de como uma língua funciona, uma língua declinável funciona. Então, na hora que a gente vai falar de objeto direto, na hora que a gente vai falar de casos, na hora que a gente vai falar de gênero, de número, essas crianças já têm uma proficiência muito grande. Então, como a Gaba falou, e aí no Challenge eles vão aprimorando o estilo, vão aprimorando a escrita. Eu tenho lido redações de meninos de Challenge, que às vezes os diretores me enviam, e eu fico assim, encantada. Se não me falasse com um menino de 14 anos, eu ia falar que era um jovem de 20. É verdade. Encantada, fico encantada. Mas isso tudo é graças aos 3 anos de dedicação, o 2, né? Porque os nossos alunos estão fazendo 2, entrando no Challenge A, por exemplo, de Essentials. E o testemunho dos pais que acompanham o estudo de Essentials é: gente, agora eu realmente estou aprendendo a minha língua. Estou Olha, entendendo a minha língua. Então, nossa, isso é é riquíssimo. fundamental, né? É fundamental. Então, vejam bem, é um modelo muito diferente do modelo escolarizado, no modelo que está aí. Aí os pais falam assim, nossa, mas nós vamos estudar 3 anos só de língua. Mas pense dentro da perspectiva da Ainda é educação pouco. clássica, né? Não é? Pensa, uma pessoa que consegue se expressar. Gente, eu estava até nessa conferência clássica que eu assisti, internacional, um dos palestrantes, eles indicaram um livro chamado Ranch. Esse livro não é um livro clássico, mas é um livro de um jornalista que defende a generalização versus a especialização. E ele Uhum. fala que pessoas que são preparadas de modo geral, tendo Uhum. conhecimento do mundo e de vários campos de conhecimento, são em detrimento de pessoas que se especializam muito cedo,
Ou seja, de repente você pega o homeschooling e dá uma especialização muito cedo para o seu filho, né? Então, meu filho tem talento para ser cientista, e aí você retira a linguagem, você retira a história, você retira e vai focando só no talento dele. E esse livro ele fala, olha, os profissionais que são mais globais, mais holísticos, vamos falar assim, eles são muito melhor sucedidos onde eles estão do que os profissionais que só se especializam em um ponto. E ele Sim, fala, olha, por exemplo, numa equipe de engenharia, quem é o responsável por apresentar um projeto? É quem tem uma comunicação efetiva. Quem é o líder da equipe? Quem tem as habilidades, né, de se comunicar efetivamente. Então, a linguagem, gente, a linguagem é uma chave, né, para o sucesso do ser humano. Né? Deus nos criou como seres da comunicação, né, da linguagem. Então, embora seu filho tenha talento, às vezes, para exatas ou para o raciocínio, é muito importante que ele tenha esse entendimento, né, da importância da linguagem, que vai ser um benefício para ele. E o nosso currículo, então, ele tem uma bagagem forte no estudo da linguagem. a linguagem, na história, né, também, utilizando a Sim, linguagem por meio da história, né, até em Essentials mesmo, é fantástico, gente. Eu sinto muito de ter perdido o Essentials, sabe? Estou tentando recuperar o Essentials agora, esse ano, com a minha filha. Mas vamos lá, você tocou num ponto bem importante dessa visão do geral, né? Você ter a visão do todo para depois ir para a parte, né? exatamente. E eu queria que você falasse um pouco dessa riqueza, desse sentimento de pertencimento, de comunidade e também da questão acadêmica, porque o Cici também prioriza isso, né? Existe um modelo pedagógico internacional e apesar de nós estarmos totalmente focados também na cultura e na língua, né, portuguesa, na cultura brasileira, na língua portuguesa, nós também temos essa visão, fazemos parte de um todo. Fala um pouco sobre esse modelo pedagógico internacional do Classical. Sim, à medida que o CC dos Estados Unidos foi crescendo, a princípio ele cresceu com os americanos, militares que estavam em bases, né, internacionalmente, e depois alguns países se interessaram, né, a Rússia, e depois o Brasil, depois a América Latina toda, Filipinas, Japão, enfim, eles se organizaram para fazer um currículo internacional. O que é isso? Né? A gente sente bem esse currículo internacional no Challenge. No Essentials, quando cada país estuda a sua própria língua, e também no Challenge. Esse currículo internacional nos permite contextualizar os conteúdos à nossa realidade, a realidade do Brasil, mas também está linkado com uma realidade internacional. Porque, convenhamos, nossos filhos são cidadãos globais, É né? Ou verdade. seja, os nossos filhos, por exemplo, eles fazem cursos não só aqui no Brasil, mas a tendência é fazer duplo crédito fora, é fazer um intercâmbio, é conversar no jogo lá, que está conversando com gente do outro lado do mundo. É Então, a verdade. realidade dos nossos filhos hoje é diferente da nossa, né? É muito diferente da nossa. Então, esse currículo internacional ele tem essa nuance maravilhosa, que é, ao mesmo tempo, valorizar o que é nosso, através do estudo da nossa história, da nossa geografia, da nossa língua, dos nossos presidentes, né? Mas também está dentro de um contexto maior, né? Um contexto maior de conhecimento, porque a educação clássica não é só, a educação lá não é bairrista, a É, educação clássica pertence ao tempo e pertence ao mundo, não é verdade? é verdade. Então o Sissi, ele, de uma maneira muito sábia,
ele tem feito esse currículo. Como funciona na prática? Por exemplo, no Challenge 1, né, que eu estou aplicando o manual internacional aqui, em Belo Horizonte. Então, nós estamos estudando a nossa Constituição mesmo. O que é um artigo, o que é um parágrafo, o que diz sobre eleições, o que diz sobre mandato. Impressionante, gente. Então, nós destrinchamos a nossa Constituição. Nós destrinchamos, por exemplo, assim, escolha 2 decisões da sua Suprema Corte e analise o voto dos ministros do STF. Uhum. O que você acha desse voto? Então, eu nunca tinha lido um voto de ministro na íntegra do STF. Então, é muito bom. Aí a pergunta para a conversa é: eles ultrapassaram o limite do poder deles ou não na decisão deles? Então, olha que rico. Nós discutimos sobre o contexto da fake news e a atuação do STF. Os meninos têm quantos anos? 15 anos de idade. Né? Então, ao mesmo tempo que o currículo está inserido dentro de um contexto internacional, de tempo também, porque nós estudamos Código de Hammurabi, estudamos a lei dos romanos, as leis dos gregos, nós também estudamos a nossa lei, a nossa pátria. É muito legal, gente. É Eu acho, muito eu falo toda rico. vez, nós como pais, a gente fica mais empolgado do que os meninos. É verdade. E tem uma coisa que essa unidade internacional traz também esse senso de pertencimento, de comunidade, porque o que as pessoas não percebem é que você que está no Rio de Janeiro, se for para morar em Minas Gerais, continua, né? Nós estamos fazendo no mesmo período, estamos na mesma semana, então isso é muito rico, né? Você tem esse senso, eu faço parte do CCI. Até algumas supervisoras estavam compartilhando com a gente, né? Quando os filhos se encontram com outras crianças do CCI, né? Cantando a timeline e perguntam: você faz CCI? E tem aquela alegria, né? Então, É verdade. E isso isso eu a gente acho que é sentiu muito quando a rico. gente vai para fora também, né, Yara? Sim, Quando a gente vai para fora fazer o treinamento, o pessoal de lá vibra. Família do Cici no Brasil e tudo, é muito legal. Eles vibram, né? Porque quem faz o Cici e abraça o Cici, realmente nós viramos uma grande uma família. família, É é uma grande verdade. família. E é uma alegria, né, essa troca, quando a gente tem a oportunidade de estar em um treinamento fora e que você vê que, apesar da cultura diferente, das línguas diferentes, são várias línguas ali reunidas num só lugar, você vê que existe uma unidade. Isso é fantástico, né? Isso é algo que agrega muito ao currículo, ao Classical Conversations. E essa unidade é Cristo, É, não é? é Essa verdade. unidade é Cristo. Então, quando a gente vai para esses treinamentos e a gente tem um momento de louvor e de adoração, e realmente você fala, gente, tantas línguas aqui e nós estamos adorando o mesmo Deus, né? Então, o propósito dessas famílias é o mesmo. Então, é um sentimento muito, muito forte de pertencimento. Com certeza. Com certeza. Então, voltando para finalizar aqui a nossa primeira Já, conversa, já, né? já, Passa tão rápido, né? Mas para finalizar, o nosso lema é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. E as ferramentas da educação clássica contribuem para isso, né? certamente, certamente. Não só para o próprio enriquecimento do conhecimento do Senhor, mas ah, como uma forma de transmitir essas verdades às outras pessoas. Para um pai cristão, é, isso aí é um alvo, isso aí assim, é mais do que um sucesso acadêmico, um Acadêmico. sucesso, porque a palavra do Senhor diz, olha, já tenha o que é importante, que é o meu reino, e as outras coisas vão ser acrescentadas. É Não que nós verdade. não preocupamos com a excelência e com o estudo, preocupamos sim, mas o nosso coração não está nisso. Nosso coração está em conhecer a Deus e torná-lo conhecido.
Ah, querida, muito obrigada. Fechamos com chave de ouro. Obrigada, Renata. E você vai voltar mais vezes aqui na nossa Quintas Clássicas. O próximo episódio também na próxima quinta-feira. Aguarde, acompanhe aqui no YouTube, que você, a cada quinta-feira, uma nova aula sobre educação clássica. Hoje nós tivemos essa aula aqui maravilhosa, uma introdução à educação clássica e ao programa do Classical Conversations. Então, até a próxima quinta. Tchau, Rê, um abraço. Tchau. Tchau.